Meu nome é Isaac Natan e faz um mês que eu completei 21 anos de idade. Já sou pai, hoje meu filho tem 8 meses ali de vida. E a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi o nascimento do meu filho Ezequiel. E pra quem fala que não gosta desse nome, os caralho, eu quero que se lasque pra lá. Se você não gostou, quando você tiver seu filho, você bota o nome que você quiser. Eu e minha esposa escolhemos o nome do nosso filho com muito amor e carinho. Eu tenho muito orgulho dele e do nome dele também, eu acho muito bonito. Bom, quando eu tinha ali meus 19 anos de idade, eu e minha namorada na época, ela simplesmente terminou comigo e foda-se. E meio que um dia depois ela fez o teste de gravidez e descobriu que tava grávida. E aquilo foi aquele desespero, aquela coisa toda e tal, não sei o que que tem. Eu comecei a endoidar a cabeça e ela também. Mas a gente sentou e conversou e tudo mais. E a gente decidiu se casar por conta disso. E nessa época eu tava na pior fase financeira da minha vida. Tinha acabado de ser praticamente assim, desempregado. Nessa época ainda, eu nunca tinha trabalhado para outra pessoa, a não ser familiar, né? Ou, vamos supor, meu padrasto, que eu trabalhei para ele dos 12 até os 15 anos, ou para minha mãe, que eu trabalhei dos 15 aos 19, né? Até então, nessa época, eu trabalhava para minha mãe ainda. E por que que eu tava sendo meio que desempregado? Eu tava sendo demitido, sendo que eu trabalhava com minha mãe? Porque enquanto eu namorava com essa minha namorada, que hoje é minha esposa, e aliás a gente tá separando agora, mas enfim, isso não é assunto pra agora. Quando eu namorava com ela, eu ficava, tipo assim, extremamente apaixonado e fissurado nela, que eu não conseguia fazer mais nada da minha vida. Então eu simplesmente comecei a ser um vagabundo ali, não trabalhava direito mais, não queria saber de porra nenhuma, só de gastar dinheiro com ela, sair com ela, conversar com ela o dia inteiro. Eu fiquei muito. Desde quando nós namorou o tempo inteiro, nossa, era assim. Minha mãe simplesmente desistiu de mim, falou, deve ser que ela achou que eu não tinha mais futuro, não tinha mais condição nenhuma de viver mais. Ela acho que ela achou que eu só era um bosta assim na vida, que não tinha mais salvação, porque por muito tempo ela ficava me cobrando isso, falando que tava, que eu já tava velho e tudo mais, e que já era pra mim ter deslanchado ali na profissão, porque nesse tempo que eu trabalhei com ela, eu não aprendi nada além do que eu sou profissional hoje, que é a questão da geometria, alinhamento, balanceamento, pontagem de pneus, desempenho de eixo, cambagem, casta, essas coisas, e é só na parte da geometria que eu mexo. Com mecânica eu tenho uma noção boa, mas se for pra mim colocar em prática, tem muitas coisas que eu faço, mas assim, não dá pra mim abrir uma oficina e falar pra mim que eu vou mexer sozinho, não consigo, entendeu? E era isso que ela cobrava de mim, ela queria que eu aprendesse essa outra área da profissão. E eu simplesmente não consegui, e beleza. Até que, graças a Deus, assim, eu trabalhei um pouco ali ganhando 50% pro outro cara que arrendou a oficina, até que logo eu consegui arrumar um outro emprego, cara, que, não vou falar o nome da empresa, né, mas assim, tava pagando um salário bom, tipo assim, nunca tinha ganhado aquele valor na minha vida. Era pra ser auxiliar de mecânico, entendeu? Então eu tinha uma oportunidade de ganhar um valor ali que dava pra manter as coisas e também aprender muito. Então ali, velho, eu encarei como simplesmente a oportunidade da minha vida. Você não tá entendendo? Eu entrei naquela empresa ali, eu falei, não, eu vou vencer nessa porra. E agora era tudo que eu precisava, era isso. Era ser bem remunerado pra me aprender uma coisa que eu não sei. Era bom demais pra ser verdade, né? Beleza, eu entrei nessa empresa, tanto é que foi até um colega meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, que a mãe dele era muito amiga da sócia, que era esposa do dono. Foi através desse trâmite aí que ela arrumou lá pra mim. Fui trabalhar lá com eles e, cara, eu entrei com sangue no olho. Eu falei, com sangue nos olhos, eu vou dar o meu melhor aqui nessa porra. E é a oportunidade da minha vida, então eu vou fazer tudo o que há de melhor. E lá nessa empresa, cara, tem um menino que é autista, sabe? E ele era muito bom no que ele fazia. E tinha, acho que um ano só que ele tinha iniciado na mecânica, e ele já era um profissional muito capacitado, sabe? E tudo que esse chefe ia fazer, ele já pensava duas vezes antes, já pegava as ferramentas, já deixava lá os caralho. E eu era, tipo assim, sempre meio sonso, tentando aprender os caralho, e eu tava me sentindo lesado, eu tava achando que eu tinha algum problema de déficit de atenção, sei lá, alguma porra assim, porque eu não tava conseguindo acompanhar os caras, velho. Eles são muito acima, não conseguia de jeito nenhum, toda hora eu fazia uma merda, fazia uma cagada. Mas mesmo fazendo merda, eu sempre era muito empenhado. E eu percebi que esse autista aí, velho, ele ia também, às vezes o dono ia também, mas às vezes ele ia simplesmente trabalhar lá sozinho no sábado, no domingo, o dia inteiro, e que se foda, trabalhava todos os finais de semana. Ele realmente era fissurado no serviço, ele gosta daquilo, e eu também gosto demais. Se eu tivesse o conhecimento que ele tinha, com certeza eu ia fazer isso por gosto também, e sem falar que a gente ia ganhar mais também. Quer dizer, eu acho que ele ganha mais por isso. Tanto é, velho, que teve um feriado que minha mulher até me xingou na época que eu fui trabalhar no feriado nacional na minha cidade. Eu fui trabalhar lá, os caras ficou surpresos, os caralho. Eu fiquei lá 2 semanas, né? Beleza. E disso, a esposa do dono sempre gostou de mim. Talvez porque ela não tava no dia a dia da oficina, né? E talvez o patrão mesmo não gostou de mim. Falou que ia assinar minha carteira numa quinta-feira, né? Eu falei, ô, que maravilha, obrigado, meu Deus. Beleza. Nasci, trabalhei sexta e sábado. No sábado, o chefe simplesmente me chamou para conversar e falou: cara, é o seguinte, pode ir embora. A gente não quer contar com você aqui na empresa. A gente tá querendo uma pessoa mais capacitada para a vaga. Foi bom enquanto você se esforçou, você foi bem os caralho, mas não se enquadra nos requisitos da porra da empresa. Eu falei.
tá, desculpa, chefe, qualquer coisa aí de não ter suprido as expectativas, os caralho. Ele falou: "Só traz as roupas aí, não precisa lavar não". Eu falei: "Não, beleza". Eu fiquei muito abalado e graças a Deus minha esposa, nesse tempo, assim, ela realmente foi muito parceira, ela não sei se ela fingia ou ela simplesmente acreditava, ela sempre falou que eu ia arrumar uma outra coisa melhor e que as coisas iam se ajeitar e tudo mais, e sempre me apoiou nesse momento, realmente nessa parte aí eu não tenho nada de reclamar dela. No outro dia eu já consegui arrumar emprego em outro lugar, e nesse emprego, em teoria era para ser melhor do que esse, porque eu iria exercer a função que eu já sou capacitado, que seria na parte ali de geometria, alinhamento, balanceamento, essa parte eu iria trabalhar nela, sabe, eu iria trabalhar nela, mas lá também mexe muito com mecânica automotiva, que era uma coisa que eu não sei e quero aprender. E beleza, então para mim, pô, o emprego perfeito, mas aí tem um detalhe, eu iria ganhar bem menos, sabe, bem menos do que eu recebia lá. E aí acabou que eu recebi a proposta de um outro emprego para mim fazer só o que eu sei e sem ter a possibilidade de aprender mais nada, mas para ganhar bem mais, entendeu? E eu lembro até que eu tinha conversado sobre isso com a minha esposa e tal, que meu pai tinha aconselhado eu ficar lá, porque eu teria a oportunidade de aprender, mas ela ficou meio assim, e eu vi que ela queria que eu mudasse para essa outra empresa para ganhar mais e não aprender nada. Ela não falou isso diretamente, mas era o que dava a entender, e assim, eu falei, porra, é melhor ir para lá. E eu fui. Como dito, eu já era muito bem capacitado para a vaga, fui contratado, dessa vez sim fui contratado, e a empresa que eu estou trabalhando até hoje, né, que eu mexo nesse ramo que eu já falei para vocês. E foi aí que eu consegui um valor, assim, não muito extravagante, mas um que dava para manter as coisas básicas, assim, de forma mais tranquila. E foi uma fase muito conturbada e desesperadora da minha vida, e onde, graças ao meu filho, eu cheguei aonde eu tô. Se não fosse ele, eu não sei o que eu estaria fazendo da minha vida agora, mas com certeza eu seria uma pessoa muito menos capacitada do que eu tô. Então, se você, cara, tiver um filho ou tiver no momento em que você tá tendo um filho que você não planejava, primeiramente fica tranquilo, fica calmo, você é homem, você vai conseguir pôr pra derreter, você vai conseguir correr atrás, porque você é obrigado, não tem a opção de não conseguir agora, sabe? Você tem que sustentar seu filho, você já fez ele, e cara, não fique em paz, cara, você vai ver que é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Então assim, se por acaso agora você vai ter um filho de maneira muito inesperada, que você não estava contando com isso, fica tranquilo, com certeza você vai conseguir dar a volta por cima, porque e eu acho que isso é bíblico, se eu não estou enganado. Se você tem um filho, você vai prosperar de forma mais rápida do que se não tivesse um filho. É claro que tem casos e casos, mas a lógica é essa, não tem jeito. É isso que acontece na prática. Aconteceu comigo, que sou um merda. Imagina com você, todo pimposo aí. Mas agora, velho, eu ainda sou pai tem pouco tempo, meu filho ainda nem me chamou de pai. Então eu não tenho muito, eu ainda sou muito imaturo, sou muito novo, sou muito besta para algumas coisas. Então essa questão de passar uma visão de pai, que o pai tem que ter para os filhos. Cara, aí eu não acho que eu não sou a pessoa mais adequada a se fazer isso, mas eu vou tentar te ajudar com isso, porque, né, enfim, eu vou tentar. Se você, cara, tem um filho, a gente tem que entender, velho, a gente tem um filho agora. Eu tenho um filho agora. Talvez você não tenha, você só tá assistindo pra assistir, não sei, enfim. Eu tenho um filho agora e pro meu filho ser um bom rapaz, eu preciso ser um bom homem. Ele para ser um bom menino, eu preciso ser um bom homem, porque o pai para o filho, o pai é o espelho para o filho. E eu já vi várias vezes que o filho, ele tenta imitar os pais em várias atitudes e tudo mais, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas decisões, tudo que eu for falar, tudo que eu for fazer, porque agora eu tenho a responsabilidade de educar e criar uma criança para se tornar pelo menos o ser humano menos filho da puta possível, e além do mais ele é homem, então ele meio que é obrigado a vencer na vida de forma financeira. A mulher, cara, eu sei que tem muitas coisas difíceis de lidar para uma mulher, mas eu não entendo muito bem. Eu entendo como é difícil ser homem e eu tenho noção do fardo que ele vai ter que carregar por isso. Então eu não posso falhar na minha criação. Eu preciso criar ele bem para ele se tornar um homem de verdade, entendeu? Isso é uma responsabilidade muito grande, mas que não tem uma fórmula secreta. Cada um tem sua forma de criar seu filho e nenhuma delas é certa. Você simplesmente vai criar ele e vai, porra, achar, não, esse é o caminho certo, o caminho que eu acho mais certo. E se vai dar certo ou não, depende, eu não sei, ninguém sabe. Entendeu? É muitas dúvidas que ficam na cabeça da gente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, cara, que quando seu filho nascer, você vê ele ali no colo, no seu colo, no colo da sua mulher, da sua mãe, alguma coisa assim nesse sentido, você vai descobrir o que que é o amor verdadeiro, cara. Um filho seu
é um amor que você não consegue nem criar dimensão, sabe. Cada dia que passa vai aumentando e vai te inspirando a continuar cada dia mais. Se você não tem um filho e pode ser que você seja uma pessoa muito sem propósito, muito sem objetivo, mas quando você tem um filho, você olha para ele e você fala: "Não, cara, eu preciso vencer na vida. Olha ele aqui, eu preciso dar as coisas para ele. Até ele se tornar independente, eu que vou sustentar ele", tá ligado. E isso é bom, não é ruim, tá. Eu não me arrependo nada de ter meu filho, foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. E se Deus permitir, quando eu tiver condições e estrutura, eu quero ter mais uma menininha ou mais um menininho, se Deus quiser, eu tenho muita vontade de ter sim. E dessa vez com mais experiência e bagagem, com certeza vai ser até mais tranquilo as próximas vezes que eu tiver um filho. E cara, também o filho ele te proporciona uma sensação que ela é muito satisfatória, sabe. Eu agora meio que pra mim, na minha cabeça, eu sempre quis ser um multimilionário, tá ligado? E eu falava assim: "Não, só vou vencer na vida se só vou ter satisfação pessoal de vida quando eu me tornar multimilionário. Até lá eu não quero saber de nada". Mas quando você tem seu filho, isso aí muda, cara. Você vê sua avó, sua mãe, seu pai tendo um amor com seu filho ali que você fez, você vê seu filho falando assim uma vez meu filho só fala assim: "Papá, papá". Cara, ali já me deu uma satisfação pessoal que nem se eu ficar muito rico um dia, vai ter esse nível de satisfação pessoal, sabe. É tipo assim, um amor e um privilégio muito grande que você tem para receber. Mas nem por isso eu fico assim: "Ah, pô, já tô feliz da vida, nem por isso eu vou correr atrás das minhas coisas", pelo contrário, agora você ainda tem um motivo para correr atrás, ainda tem um motivo para prosperar, entendeu. Então o filho, cara, realmente é uma bênção na sua vida. Por favor, nunca na vida rejeite o seu filho, porque com certeza ele é uma bênção. É uma coisa, uma dádiva que Deus dá pra gente. Olha lá, você ali, filho. Tô cansado, papai. Rapaz, meu filho iniciou uma gravação ali, ó. Porque, como você é CDD e tudo mais, talvez não entenda muito do que eu falo, mas queria conversar aqui com você, tá bom, meu filho? Queria falar, meu filho, eu te amo muito, 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 muito. É muito difícil, meu filho, por conta da vida, a questão financeira. O mundo hoje em dia, você ainda não sabe, mas é muito complicado, tudo muito difícil. Você tá aqui, meu filho, nessa terra, você não pediu pra vir aqui. Pode ser que você venha passar por dificuldade, coisa ruim, coisa difícil. E você não escolheu nada disso, mas você veio pra alegrar nossas vidas, minha, sua mãe, suas avós, seus avós. Só de você ter nascido é um amor que não tem explicação nenhuma. E você nasceu, meu filho. Meu pai. Ainda eu sou muito novo, sabe? Tem muita gente, meu filho, que alcança coisas grandes na vida. Tem na idade que eu tenho, sabia? Mas o pai ainda não conseguiu. Você pode ter certeza que a partir de hoje, meu filho, eu vou mudar 100% das minhas atitudes. Vou tentar ser mais maduro, meu filho. Vou pensar em você todos os dias. Sempre eu já penso, mas eu vou tentar colocar isso de forma mais concreta na minha cabeça. Que você é meu filho, meu tesouro. E eu preciso, meu filho, te dar tudo que você precisar. Até você conseguir correr com suas próprias pernas, correr atrás do que você precisa. Mas ainda vai demorar pra você fazer isso. Até lá o pai tem que fazer de tudo pra você poder viver tranquilo em paz. Eu vou me esforçar, tá bom, meu filho? Pra você poder nunca faltar nada pra você. Você pode ter certeza que a partir de hoje, né? Se eu já não tava dando meu máximo, agora eu vou dar 200, 300%, meu filho. E eu vou poder cumprir minhas obrigações pra sempre. Você pode saber que você pode contar aqui com seu papai pra sempre. Eu ainda, meu filho, sou muito imaturo. Eu ainda peço conselho. E você também vai precisar de alguém pra te dar seus conselhos. Vai ter que ser eu. Mas eu vou aprender mais sobre a vida. Vou aprender a fazer as escolhas certas pra poder te passar os ensinamentos, viu? Eu te amo muito, né? Te amo, eu te amo, viu?